Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do blog Consulta BD e hoje vou fazer um vídeo bem curto mostrando a ferramenta The Beaver Community Edition. Ele é um gerenciador de base de dados, onde eu consigo fazer conexão com qualquer tipo de base de dados. Quando vocês abrirem o The Beaver, ele vai estar com essa carinha, tá? Vamos entender um pouco dele. Eu tenho o Database Navigator, onde eu tenho todas as minhas conexões de bancos de dados. Vou apagar minha conexão que eu criei. Tenho meus projetos, caso eu vá fazer algum. Tenho meu menu, leitura SQL, conexão de base de dados, configuração, gerenciamento de drivers e etc. Vamos clicar em New Database Connection dentro do Database Navigator. E ele vai nos abrir uma opção, várias opções de bancos de dados. Então temos para bancos de dados relacionais, NoSQL, analíticos, embedded, Hadoop Big Data, Full Text Search e Graphic Database. Vamos selecionar o nosso banco relacional SQL Server, mas aí temos para Azure, Spark, Apache Phoenix, Hive, entre outros. Clicamos em Next. Eu estou colocando minha instância local, então vou colocar localhost, minha base de dados AdventureWorks 2012 e meu usuário do SQL Server, minha autenticação do SQL Server. Tem um ponto, se sua porta 1433 estiver bloqueada, vocês têm que liberar a porta dentro do Configuration Manager ou das liberações de firewall do seu computador. Tá? Vou executar o Test Connection. Se não houver o driver para o banco que você quer, a ferramenta baixa automaticamente e já realiza o teste novamente. Tá bom? Clicamos em Finish. A conexão foi criada com sucesso. Ela fica com um ticket verde aqui, informando que a conexão está ativa. Então aqui eu consigo ver nossos esquemas, database triggers e a parte de sessões. Dentro de cada esquema eu tenho minhas databases. Por exemplo, eu tenho aí o meu resource, que eu tenho minhas views, minhas tables, meus índices, procedures, sequences, se houverem, sinônimos, triggers e os tipos de dados. Tá? Dentro de cada tabelinha eu tenho suas pastas específicas. Caso eu queira fazer uma query, eu clico aqui, New SQL Editor. Ele vai abrir uma janela com a conexão corrente e com a database corrente. E aqui vamos executar um select. Select asterisco from. Ele já possui um IntelliSense automático. Ele já começa a digitar. Eu quero fazer um select na department. E vocês percebam que ele já colocou o alias automaticamente. Se eu fosse fazer um join, inner join, employee, human resource.employee, ele já não coloca mais o alias automático como na primeira consulta, tá? Mas colocar já o alias na primeira tabela já ajuda bastante. Então, vou executar. Para executar, vocês podem clicar na linha que vocês estão, Ctrl Enter. Ele vai exibir os departamentos da tabela, departamento do esquema e Human Resource. Se houver um espaço entre o comando e vocês tentarem executar a query toda, ele não vai conseguir executar, porque ele vai procurar aonde está o mouse, o cursor. Então, para poder executar, vocês teriam que selecionar e executar. Diferente do SQL Server, que ele executa o espaço em branco, o The Beaver não. Isso aqui ajuda bastante para você evitar erros de digitação de queries, ou até mesmo fazer comandos do tipo delete ou update com espaço em branco lá, para não colocar o sem where, tá? Ou um update ou um delete sem where. Então isso é uma parte de segurança dele bem legal. Outra parte legal dele é que vocês podem exportar os dados a partir dos dados da sua tabela, gerar um comando de insert. Por exemplo, vamos pegar todas as linhas da tabela department e gerar um script de insert. Então clique em generate, insert. Então ele vai pegar todos os registros e criar um SQL de insert a partir do que tem na sua tabela. Então isso aqui
caso você esteja fazendo migração de dados e precise de um script de insert, isso aqui é muito legal. Então vocês podem colocar para organizar, se quiserem deixar visualmente mais bonito, ou vocês podem colocar, por exemplo, um comando de update, onde ele vai criar um comando de updatezinho para poder atualizar os registros de uma determinada tabela, ou até mesmo um comando de select, um select com where. Então ele já colocou aqui pela chave primária da tabela department, que é o department ID. É também possível fazer o seguinte: ver os dados no navegador. Então eu clico com o botão direito, com os dados selecionados, Open with Web Browser. Então ele vai abrir uma página no meu navegador com os dados da minha tabela. Outra opção é caso vocês queiram exportar os dados para algum outro formato. Então é possível que eu consiga botar para um arquivo CSV, para um arquivo DBUnit, HTML, JSON, Markdown, SQL, um TXT, etc. Se eu vou selecionar um TXT, ele vai perguntar o tamanho das colunas. Eu vou dizer que eu quero um tamanho 1000. Ele pergunta como você vai querer extrair os dados, somente as linhas, somente as colunas e etc. Vou clicar em Next. Ele vai perguntando onde vai ficar meu arquivo. Eu vou querer salvar na minha área de trabalho. Ele vai salvar um arquivozinho lá. Clicar em Next. Ele vai pegar todos os dados lá e enviar para essa nova query. Ele executou e um arquivo foi gerado aqui, ó, departamento.sql. Então ele fez uma quebra aqui, enviou todos os meus registros para um arquivo txt, tá? Então olha aí como ficou o arquivozinho txt. Isso é bastante legal para fazer importação de dados, para estudar, para enviar bancos via Notepad ou qualquer outra ferramenta. Então temos cópias avançadas também, onde eu posso copiar os cabeçalhos, copiar apenas as linhas, valores das células, bota delimitador e assim vai. Então dá para fazer bastante coisa. Posso ver em formato texto, em formato de grid, a linha específica e assim sucessivamente. Outro ponto é que você consegue visualizar as informações da database, quais são seus esquemas, suas triggers de database e a parte administrativa. Da tabela você consegue ver quem são NotNo, Identity, tabelas virtuais, comando de criação, se há triggers, se há reference, se há indexes, foreign keys, constraints de checagem, unique keys e as próprias colunas, tá bom? Consigo ver os dados das colunas, assim como a parte de diagramas dele, em com que tabelas ele se relaciona. Então isso aqui é bastante interessante. Então galera, essa é a ferramentazinha de Beaver. Caso vocês queiram salvar o arquivo, o script SQL, ele vai perguntar se você quer salvar. Caso sim, eu posso abrir meus scripts recentes, Recent SQL Editor, ele vai abrir o script recente e o script fica salvo dentro de uma pastinha do próprio Beaver, no workspace, tá? Então quando vocês abrirem o programa novamente, por exemplo, ele já vai abrir com aquele script que você salvou aberto na conexão que você quer, assim como na database que você vai fazer suas consultas. Deixa o Beaver reabrir a conexão. Então a database ele já abre no script conectado com a database que vocês querem. No caso aqui, Adventure Works. Tá? Posso fazer o select novamente. Ele vai gerar os dados. Beleza? Então galera, foi um vídeo bem curto aí do Beaver, mostrando um pouco das suas funcionalidades. Ele é bem legal, dá para utilizar para estudo, tanto para estudo quanto para trabalho. E espero que tenham gostado. Deixa um like para ajudar o vídeo no blog. Quem puder e quem gosta do conteúdo, segue lá. E vejam as postagens semanais do blog. E até a próxima, galera. Falou!